Como ter intimidade com Deus? A intimidade com Deus foi algo que me mexeu muito por muito tempo da minha vida. E hoje sou muito feliz de poder ter uma intimidade com Deus que sempre sonhei e sempre busco mais isso. E assim como Mateus, que quis mostrar sobre Jesus para as outras pessoas da sua reputação, por ficar maravilhado com ele, hoje eu quero compartilhar a vocês a minha experiência de como estar mais íntimo de Deus. Um dia ouvi uma mulher falando que ela conversava com Jesus a hora que ela quisesse e onde ela quisesse. Fiquei obcecado por aquilo, pois era exatamente aquilo que eu queria. E então eu lembrei de uma entrevista com algum famoso. Não sei exatamente com quem era, mas a jornalista perguntou ao famoso o que ele faria se tivesse apenas 5 minutos para conversar com Deus. E ele respondeu: porque eu iria querer 5 minutos com ele se eu tenho todo o tempo que eu quiser. Eu fiquei perplexo com aquilo, pensando muito, pois ele tinha razão. Eu queria tanto falar e sentir Jesus, sendo que eu podia isso. Mas todas as vezes que eu falava com Jesus, sempre era algo muito raro e muito difícil. Apenas em momentos em grupo de jovens ou em momentos de extrema necessidade dele. Foi então que em um dia as coisas mudaram, pois em um momento de fraqueza minha, eu escutei e senti Jesus no meu lado. E percebi que aquilo era uma mensagem dele me mostrando que ele sempre esteve e sempre está do meu lado. Só bastava ter fé. Então comecei a pedir mais nas minhas orações para que ele me mostrasse um caminho, independente de qual ele fosse. Assim, mais aparições e milagres iam acontecendo na minha vida. As pessoas têm a mania errada de achar que só algumas pessoas podem ter essa intimidade com Deus, mas na verdade qualquer um pode ter, pois ele está junto de você. Às vezes é você que não enxerga ele. A fé não é magia, não é algo que você recebe simples assim e pronto. É algo que você conquista com o tempo, mas depende de você. Querer buscar mais Jesus, não nas horas de dificuldade, mas nas horas de alegria. Querer agradecer mais do que pedir. A gente sempre pede para Deus: Pai, eu quero uma esposa boa, quero uma casa grande com um carro confortável. Mas como você acha que Deus vai te dar tudo isso? Ele te dá colocando em situações que te fazem ser melhor. Você pode ter brigado com sua esposa por não escutar ela, sendo que às vezes essa situação que vai te fazer ser uma pessoa boa, junto com sua esposa, uma oportunidade de emprego bom pode ter chegado. Mas você não aceitou por medo. O seu carro pode ter quebrado, mas para que você escolha um carro bom de verdade, não apenas por aparência. Essa é a mesma situação da parábola do homem na enchente. Ela é mais ou menos assim. Um homem muito religioso estava preso em uma forte enchente. A água subia e ele orava fervorosamente: Senhor, salva-me, Deus me salvará. Então, um vizinho em uma canoa apareceu e ofereceu ajuda. O homem recusou: Não, Deus me salvará. A água subiu mais. Um barco a motor chegou, oferecendo resgate. O homem recusou novamente, insistindo que sua fé o salvaria. O homem subiu ao telhado. Um helicóptero de resgate jogou uma corda, mas ele se recusou, dizendo que Deus o salvaria diretamente. O homem morreu afogado. Ao chegar no céu, reclamou com Deus: Por que não me salvaste? Deus respondeu: Eu enviei um homem na canoa, um barco a motor e um helicóptero. Você recusou todos eles. Essa história ensina que muitas vezes buscamos a felicidade ou a salvação em milagres mágicos e esquecemos que Deus frequentemente envia a resposta através de oportunidades, pessoas e recursos ao nosso redor. O que eu estou querendo dizer é que Ele está junto de você, por mais difícil que seja enxergar isso, mas Ele está. Agora que você sabe que Ele está aí com você, comece agora mesmo. Não perca 1 minuto sequer. Pode ser que esse vídeo tenha aparecido para você, pelo mesmo motivo que apareceu aquele barco para o homem. Mas daí vai de sua decisão aceitar essa ajuda ou não.
Se sim, espere esse vídeo acabar e faça assim como eu fazia. Escolha uma música que você goste, claro, uma música gospel. Se você não sabe uma, coloque Terra Seca ou O Céu Se Abre. Mas é importante ter uma sensação boa com aquela música. Coloque em um fone em seu quarto ou um lugar silencioso, em que ninguém vai te atrapalhar. Vai ser um momento apenas de você e Deus. Pense em tudo que te faz mal, pois Ele está aí com você e quer pegar tudo de ruim de você para você se sentir bem. E apenas fale o que você quiser falar para Ele, pois é um momento você e Ele. Você pode não sentir nada, pois Deus não está só nas sensações, mas Ele está aí. Pode ser que você escute Ele, veja Ele, sinta Ele, pois Ele está aí. Deus não é necessariamente para ser sentido, mas é para ter fé que Ele está aí, independente de ter sentido ou não. Todo o peso que você sente vai estar saindo de você, pois Ele pegou para Ele tudo de ruim que você sentia, não está mais com você. Deus abençoe todo mundo e lembre-se, Deus está junto com você e sempre estará.